Amém. Bom dia, irmãos. Que as misericórdias do Senhor Jesus estejam sobre nós. Para mim é uma alegria de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Mais uma vez aqui nesta amada igreja, uma igreja que já temos, graças a Deus, um bom relacionamento, não é? Uma caminhada aí juntos há algum tempo. E hoje, pelas misericórdias do Senhor, estou com minha esposa, a irmã Karina, né? Que nem sempre vem comigo, porque ela é ministra de música lá da igreja, então dia de domingo aí é problema, não é? Mas aí ficou mais fácil, na sexta-feira pela manhã ficou fácil, né? Então, ela está aí comigo, graças a Deus. Irmãos, para não perdermos tempo, vamos direto para aquilo que viemos fazer aqui nessa manhã, que é ouvir a palavra do Senhor. Eu queria convidar a igreja a estar orando nesse momento comigo, para que a gente possa então estar nos preparando, não é? Para ouvir da parte de Deus na manhã de hoje. Vamos orar? Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Muito obrigado, porque a tua graça nos alcançou. Obrigado, Pai, pela nossa salvação, que é um dom do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque neste fim de semana esta amada igreja tem nos dado a oportunidade, Deus, de meditar na tua santa palavra. Ó Deus, dirige esse tempo de exposição da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dando o entendimento da verdade que aqui está revelada diante de nós. Tem misericórdia, Deus, desse teu servo, que ele possa compreender a tua palavra para expor fielmente aos meus queridos irmãos. Assim como eu clamo ao Senhor que esteja trabalhando no coração de cada pessoa que está aqui, a fim de lhe dar entendimento, de dissipar as trevas do não conhecimento da palavra de Deus e iluminar os seus corações, ó Deus, com a capacidade de entender a tua palavra. Ó Deus, nos abençoa ao longo de todo o dia de hoje e ao longo desse congresso, que o Senhor esteja nos abençoando em tudo, Pai. Nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti, orando no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o desafio que nos foi proposto como tema aqui da conferência é um desafio grande, viu? Não é fácil, não. O tema que está posto é um tema extremamente relevante, ele é muito importante, mas de algum nível de dificuldade, de exposição, talvez até por conta das nossas estruturas culturais, da nossa cosmovisão, a forma como nós pensamos. É óbvio que o tema está posto, essa unidade em tempo de individualismo, porque nosso tempo é literalmente isso, um tempo apregoador da individualidade, não é? Então, bem, mas nós também somos pessoas do nosso tempo, isso não nos poupa, né? Nós também temos essa estrutura de pensamento muito individual. E aí está o desafio, este é o desafio, conseguirmos, irmãos, abrir mão de uma estrutura que nós aprendemos na nossa cultura e sociedade desde crianças, para poder então viver a palavra de Deus. Isso é sempre um desafio, tá? Na verdade, o que a juventude da igreja está propondo, tendo consciência disso ou não, é uma mudança de cultura. E mudança de cultura é sempre difícil, principalmente quando o que está se desejando é viver a cultura do reino de Deus. Então nós somos pecadores, a nossa velha natureza não nos inclina a isso, na verdade luta, combate essa ideia. O reino das trevas milita contra nós para que não absorvemos essa cultura do reino. Então, de fato, como o capítulo 6 de Efésios vai trazer, é literalmente uma batalha espiritual, não é? Nós temos aí que batalhar contra a nossa velha natureza, contra o reino das trevas, isso é muito difícil. Mas sempre é possível, desde que seja feito a partir do poder de Deus. É o poder de Deus que consegue transformar as nossas vidas, não é? Como o apóstolo Paulo bem propõe no capítulo 1 de Romanos, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, de fato, é a palavra de Deus, Deus agindo através da sua palavra, que age com poder
a fim de conseguir nos transformar. Então, é isso que vamos tentar fazer, não é? Durante esse final de semana. Eu sempre achei muito interessante a armadura de Deus proposta no capítulo 6 de Efésios, porque se nós pararmos para pensar, de toda a armadura, você só tem uma estrutura de ataque. Todo o resto é defesa na armadura. E só tem uma estrutura de ataque que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso é fácil de entender o porquê. Porque a Bíblia me ensina que, de maneira geral, Satanás e o reino das trevas, ele só age através de uma forma, que é através da mentira. É assim que Satanás tem agido, utilizando de mentira contra nós, a fim de que caiamos. Então, a única forma de você combater as mentiras do diabo são com as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder que vai ser operado para transformar as nossas vidas. Então, irmãos, eu não sei muito, né? Obviamente, eu não estou na cabeça dos outros preletores que vão falar, mas eu acredito piamente que a solução para qualquer problema que o povo de Deus atravessa é a palavra de Deus. É exposição e conhecimento bíblico, aquilo que a Bíblia nos ensina, as verdades do Senhor, é que é solução para qualquer problema, de qualquer ordem, dentro da igreja. Então os irmãos vão ver que a coisa não vai muito por uma ordem de um bando de conselho prático, que eu vou tirar da minha cabeça para dar aos irmãos. Isso não vai acontecer. Eu garanto aos irmãos que os irmãos não estão interessados em ouvir minha sabedoria. Isso não há sabedoria em mim. No entanto, há sabedoria infinita na palavra de Deus. E é disso que nós vamos fazer, tanto hoje quanto amanhã de tarde, se for da vontade do Senhor. O que nós vamos ver, o que nós vamos fazer é exposição bíblica, a fim de que a gente possa sanar as dificuldades que nós temos como igreja de Cristo. Eu acredito, irmãos, que qualquer problema que nós vivemos é uma questão de desvio da palavra, é uma questão de desvio da doutrina, é uma questão de não compreensão daquilo que a Bíblia nos ensina, da doutrina cristã. Então, a fim de podermos trabalhar a questão da unidade em tempos de individualismo, de separação, o que nós vamos fazer é um revisitar em duas doutrinas básicas do cristianismo, a partir daquilo que a Bíblia diz. Então hoje nós vamos revisitar a perspectiva do Evangelho, da mensagem da salvação. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos revisitar a doutrina da igreja. Essas duas doutrinas, quando são mal compreendidas por nós, elas geram uma perspectiva individualista, ela nos afasta daquilo que o Senhor deseja para nós, que é a comunhão dos santos. Então eu queria propor que, dentre outros motivos, existem 2 motivos muito fortes para que a igreja não viva a partir da unidade, mas sim viva a partir de uma perspectiva individualista. Eu proponho que é uma má compreensão da mensagem do Evangelho, então uma má compreensão de como se opera a salvação nas nossas vidas, em primeira instância, e em segunda instância uma má compreensão da doutrina da Igreja de Cristo. Então nós iremos falar dessas duas doutrinas, hoje pela manhã e amanhã de tarde, se Deus quiser. Se o que eu estou propondo, irmãos, é verdade, então a gente está vivendo um ciclo vicioso. Esse círculo vicioso, ele alimenta essa cultura mundana que nós vivemos da individualidade. Deixa eu explicar o porquê. Porque se nós temos uma cosmovisão individualista, uma forma de enxergar o mundo individualista, isso tem a ver com um mau recebimento da palavra de Deus. Uma má compreensão da palavra de Deus, que gera em nós essa cultura individualista. No entanto, uma má compreensão da palavra de Deus, que gera essa perspectiva individualista, também vai fazer o contrário. Em termos uma cultura individualista, nós pregamos a palavra de Deus de forma equivocada, nós ensinamos falsas doutrinas. E aí você alimenta esse círculo. Então eu tenho uma cultura individualista, eu
prego as doutrinas cristãs de forma equivocada e eu alimento uma cultura individualista que por si alimenta uma falsa percepção da palavra de Deus, que alimenta uma cultura individualista, e isso no loop infinito. Então, veja que de fato esse é o cerne do problema. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, onde a gente vai poder ver que uma compreensão correta da nossa salvação nos leva a uma cultura não individualista. Rapaz, eu gostei da caneca, viu? Obrigado, bonita. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, os irmãos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Antes de eu ler, eu estou lendo na versão NVT agora, então se você achar um pouquinho estranho a leitura, é por causa da versão da Bíblia, só isso, tá? Nova versão transformadora é a versão que eu vou ler agora. Então, se for diferente aí da sua versão, não tem problema nenhum, é só acompanharmos juntos. Diz assim: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver.
Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Irmãos, que Deus aplique essa santa palavra em nossos corações. Esse capítulo de 2 Coríntios, ele é um capítulo extremamente rico. Eu gosto muito dele porque ele aborda uma variedade de temas muito grande em um só capítulo. E ao fazer a exposição do capítulo 4 de 2 Coríntios, eu acredito que a gente vai poder tocar no âmago daquilo que está proposto nessa manhã, que essa nossa cultura individualista, no que diz respeito aos crentes, tem a ver com a má compreensão da mensagem do Evangelho. Por não compreendermos direito como se dá o processo da nossa salvação, nós assumimos uma postura individualista. Percebamos, irmãos, que o texto, ele fala de uma forma muito poderosa do processo da nossa salvação. A forma como nós somos salvos. Nós somos extremamente individualistas, irmãos, porque acreditamos, de alguma forma, tem várias possibilidades diferentes pelas quais uma pessoa acredita nisso, mas nós acreditamos de alguma forma que nós participamos da nossa própria salvação, ou seja, que a salvação ela é algo que nós conquistamos, e por acreditarmos que a salvação é algo que de alguma forma é mérito nosso, nem que seja mérito de participação, num caso mais raso ou num caso mais extremo, que a salvação é literalmente causada por nós mesmos, que nós somos os agentes da nossa salvação, então nós passamos a nos sentirmos como pessoas importantes, pessoas vitoriosas em nós mesmos, pessoas que conquistaram essa salvação por seu próprio mérito, e por se sentir assim, nós nos fechamos nesse casulo de nos acharmos pessoas muito especiais, e isso provoca a individualidade dentro da igreja de Cristo. No entanto, quando nós olhamos como Paulo apresenta aqui o processo da nossa salvação, você vai perceber que ele vai gerar o antídoto contra uma postura individualista. E o antídoto para uma postura individualista, irmãos, é a humildade. Percebamos que a humildade é a primeira grande virtude cristã. Perceba que a nossa salvação é um chamado para a humildade. O Senhor Jesus, quando nos chamou para sermos os seus discípulos, nos disse: aprendam de mim, que sou humilde e manso, não é? Mas humilde. Perceba que nas bem-aventuranças ensinado pelo Senhor, naquele trecho da Escritura que nós conhecemos como Sermão do Monte, perceba que o primeiro passo da caminhada cristã, porque quero crer eu que cada bem-aventurança daquela que está posta em Mateus no capítulo 5, nada mais é do que um passo a passo da caminhada cristã. E perceba que a primeira grande caminhada que ele vai dizer é: bem-aventurados os humildes, que algumas traduções vai dizer pobres em espírito. Os humildes, porque só os humildes conseguem alcançar o reino de Deus. Só eles conseguem andar com Cristo. A humildade, irmãos, nada mais é do que uma negação de si mesmo. E ninguém poderá ser cristão, ser salvo ou ser discípulo de Jesus sem negar a si mesmo. Perceba que o nosso chamado ao discipulado cristão é um chamado de automortificação. O Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é: para que você possa ser meu discípulo, você precisa morrer, você precisa negar a si mesmo. Então, o nosso chamado para a fé cristã é um chamado de autonegação, é um chamado de humildade. E quando eu creio num processo de salvação que não se dá pela minha morte, pela minha negação e pelos méritos apenas de Cristo Jesus, se eu não percebo a salvação nessa direção, eu tenho uma postura não humilde. E uma postura não humilde gera soberba, e a soberba gera individualismo. E, de certa forma, irmãos, o padrão do evangelho propagado nos nossos dias vai nessa direção. Só para você ter uma ideia, existe um pregador muito famoso nos nossos dias,
que ele não é batista, né? Ele é de uma perspectiva pentecostal. E eu não estou propondo que ele falou o que falou por ser pentecostal não, tá, irmãos? Não é isso. Mas apenas para distinguir de quem seria, não é? De que ordem seria. A gente brinca muito porque no passado usava bigode e agora não usa mais. Mas, recentemente, esse pregador famoso, e que talvez até alguns irmãos gostam muito de ouvi-lo, ele literalmente propagou heresias abertamente para quem quisesse ouvir, tá? Na sua arrogância, ele se propôs a combater um determinado segmento da teologia cristã, antigo, por sinal, que é tão mais velho que ele, que não tem graça, não é mais? Na tentativa de combater um sistema teológico antigo, usou de argumentos ridículos e absurdos, e dentro dos seus argumentos, inclusive, propagou heresias. Porque, na verdade, esse pregador famoso, e que talvez alguns irmãos gostem muito de ouvir, ele disse com todas as letras que a salvação se dá para todo aquele que for obediente a Deus. E ao propor que o fundamento da salvação é a obediência a Deus, ou seja, a obediência como fundamento da salvação e não como consequência dela, ele literalmente propagou uma heresia muito antiga, chamada pelagianismo, em que a salvação se dá pelos méritos do homem, que o homem é salvo pelas suas próprias obras. Vejam, irmãos, a ideia de que o homem pode salvar a si mesmo pelas suas próprias obras é claramente combatida pela Sagrada Escritura. Não precisa ser um doutor em teologia para se lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Mas pastor, você está dizendo que eu não preciso praticar boas obras de forma nenhuma. O versículo 10 desse mesmo texto que eu acabei de citar é muito claro. Pois somos obras-primas na mão de Deus, e Ele nos criou assim para que realizássemos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Veja que a Bíblia é muito clara que, de fato, os servos do Senhor serão obedientes, mas não como fundamento da salvação, mas como consequência dela. Então, em tempos em que um pregador famoso vai para a internet e divulga que a salvação acontecerá para todos aqueles que forem obedientes a Deus, nós de fato devemos acender todas as nossas luzes vermelhas. Tipo, na minha casa, tem uma luz lá, dessas de emergência, bem grande, escrito heresia, e quando ele falou isso, ficou piscando ali. Não, estou brincando, não tem isso. Mas, irmãos, as nossas luzes vermelhas todas deveriam estar atentas a uma palavra como essa, que na verdade é uma distorção da palavra de Deus. E é justamente, talvez por ter uma compreensão tão equivocada do Evangelho, que esse pastor é tão arrogante. Porque uma má compreensão do Evangelho faz com que eu me sinta muito especial, e por me sentir muito especial eu me torno arrogante. E quando eu me torno arrogante, eu crio divisão na igreja de Cristo, exatamente aquilo que ele tentou fazer. Então veja que é exatamente esse processo, uma má compreensão do Evangelho gera uma postura não humilde, ou seja, arrogante. Uma postura arrogante me faz ter uma ideia sobre mim mesmo que não é autêntica, ou seja, soberba, e a soberba cria divisão entre nós. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, ele não permite que tenhamos uma noção errada do Evangelho, ou seja, do processo da nossa salvação. Veja o que ele diz, irmãos, no versículo 3, aí do capítulo 4, que agora eu vou me ater mais, a exposição desse capítulo. Capítulo 4, versículo 3 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz assim: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Então o apóstolo Paulo pega o ímpio, e ele fala sobre a natureza e a realidade do ímpio. E ele diz que todos aqueles que não têm a Cristo, que não têm a Deus, que aqui eles chamam
aqueles que estão perecendo, ele diz que estas pessoas não têm condições de crer, eles não creem no evangelho que é anunciado, porque para eles o evangelho está coberto atrás de um véu. Irmãos, a palavra que nós usamos para Deus se auto-manifestar e se dar a conhecer é revelação, ok? Revelação. Revelação que vem do grego apocalipto, né? Que tem a ver com, da onde vem Apocalipse na nossa Bíblia, mas a palavra revelação no grego significa tirar o véu, desvelar, não é? Desvelar, ou revelar. Os irmãos são muito novinhos, não pegaram a época em que a máquina de fotografia era com filme, não é? Mas literalmente o que você fazia era tirar um bocado de fotos no filme, e era o terror para essa geração, porque não tinha esse negócio de deixa eu olhar a foto, vou apagar, vamos tirar de novo. Não tinha esse negócio, né? Você tirava um bocado de foto, não sabia como a foto estava, e você só iria saber no momento em que fosse revelar. E qualquer pessoa que pegasse um filme de fotografia, sabe, né, que você botava assim contra a luz, e você não via a foto, você via uma sombra da foto. E aí você revelava a foto, tirava a foto de um ambiente encoberto, sombrio, e ela ficava revelada. Agora você poderia ver, e quando via, dizia, eita, pisquei, né? Já era. Não tem o que fazer. Então, revelar é isso, é descobrir, tirar do véu. E veja que, então o que Paulo está dizendo é que para os ímpios o evangelho não está revelado, ele está encoberto, ele está velado, não é? Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, ou seja, está velado, ou seja, não revelado, é apenas para aqueles que estão perecendo. Para os ímpios o evangelho está encoberto. Se está encoberto, eles não conseguem ver, não conseguem crer, não conseguem ser salvos. E por que isso? Por que isso, irmãos? Ora, o próprio apóstolo Paulo daria uma série de razões em vários textos da Bíblia. Como o tempo não é tão grande assim, em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, ele vai dizer, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. E mais na frente um pouquinho vai dizer, a vida de vocês era obedecer ao espírito que opera no mundo sobrenatural ou no mundo invisível, ou seja, Satanás. Lá no comecinho de Efésios, então, ele vai dizer que a minha natureza caída pelos pecados é uma natureza morta. E por estar morto, toda a minha vida é obedecer o reino das trevas. E o que Paulo ali está dizendo é, você está numa condição de afastamento de Deus tão grande, que você não tem como vir a Deus. Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Aí ele dá uma série de um currículo que o crente de hoje não quer ouvir. Seu coração está inclinado para o mal, seus lábios estão cheios de veneno de serpente. É o que Paulo fala de nós em Romanos 3. Irmãos, por que lábios cheios de serpente? De veneno de serpente? Por que essa figura? Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor está trazendo juízo sobre Satanás por conta da queda, e Satanás ali, se utilizando da realidade da serpente, o Senhor disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, Cristo, e os descendentes dela. Quem são os descendentes do diabo? Os filhos da perdição. E por que eles têm lábios cheios de veneno de serpente? Porque falam a partir da boca de Satanás. E o próprio texto de Romanos 3 diz isso, seus lábios só proferem mentira e maldição. Essa é a condição do ímpio. E Paulo arremata com aquele texto que todo mundo conhece. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, e em estar destituídos da glória de Deus, Efésios capítulo 2 vai dizer, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mortos, não podemos vir a Deus. Mortos, não podemos desejar a Deus. Mortos, não podemos querer as coisas de Deus. E ele diz mais, a nossa natureza é tão caída,
que a única coisa que nós fazemos quando não temos a Deus é obedecer à vontade do diabo. O problema é que a gente fica, irmãos, amenizando a situação da queda, da realidade do pecado em nós. Mas a queda, irmãos, em nós, a nossa natureza pecaminosa que herdamos em Adão, faz com que nós odiemos a Deus. Não é só uma questão de não amamos a Deus, nós o odiamos. Nós o odiamos, e a Bíblia diz que o ímpio é filho do diabo, inimigo de Deus, filhos da perdição, filhos da ira de Deus. São os adjetivos que a Bíblia fala da situação do homem sem Deus. A gente ainda acha que uma pessoa pecadora sem Cristo pode ser boazinha. A pessoa não conhece Cristo, pastor, mas ela é um bom pai, é um bom marido, é uma boa pessoa, não fuma, não mata, não rouba. Pois é, irmão, ele não fuma, não mata, não rouba e vai para o inferno do mesmo jeito. Porque na verdade ele mata no seu coração, como o Senhor Jesus ensinou. Ele odeia as pessoas, ele adultera no seu coração, ele peca constantemente. Eu garanto a você que uma boa pessoa realmente não será condenada e não irá para o inferno. Mas tem um problema, irmãos. Na história da criação só houve uma boa pessoa, e ele morreu para salvar a sua igreja. Fora Cristo não há nenhuma boa pessoa, e todos seremos condenados. Nós amenizamos a situação da queda, e por amenizar a situação da queda, a gente não entende a real pregação do Evangelho. Voltando para o texto que estamos expondo, que é o capítulo 4, então o versículo 3 vai dizer: as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu para os que estão perecendo. E primeiramente por quê? Por causa da sua natureza caída. A natureza pecaminosa do homem não permite que ele deseje a Deus, não permite que ele venha a entender as coisas de Deus, não permite. Mas o apóstolo Paulo aqui coloca ainda mais uma coisa, o versículo 4. Ele diz: o ímpio não consegue entender o Evangelho, porque o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo diz que Satanás tem cegado o entendimento dos ímpios para que não possa crer no Evangelho de Cristo. Está aqui escrito: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas. O ímpio não consegue ver a luz do Evangelho das boas novas. Isso está aqui escrito, porque Satanás tem cegado os que não creem, para que não creiam e para que não recebam a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, irmãos, diante desse currículo, o que resta ao homem por si mesmo? A sua própria condenação. E você diz: mas pastor, Deus irá condenar o ímpio? Irá. Mas então Deus é um Deus muito mau? De forma nenhuma. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, e a morte veio sobre todos, porque todos pecaram. Não há um indesculpável diante de Deus, e todos por si só irão perecer. É por isso que existe uma frase famosa, que é quase uma anedota, né? Que diz assim: sabe com o que o homem coopera para a sua salvação? Apenas com uma coisa: com o pecado que fez a salvação necessária. Apenas isso. É a participação do homem na salvação dele. É colocar o pecado que faz a salvação ser necessária. O homem sem Deus está morto, sem esperança, e irá perecer. E não há nada que ele possa fazer para mudar essa situação dele mesmo.
E aí talvez você está saindo daqui, poxa, agora eu estou desesperado, né? Eu venho aqui ouvir o evangelho e sair feliz, e agora o pastor vem dizer que não há esperança para nós, e que vamos ser condenados, não há esperança para homem nenhum, e aí era para ser uma coisa legal, agora eu vou sair daqui depressivo, né? Veja, irmãos, o que eu disse é que não há esperança para o homem em si mesmo. Não há esperança para o homem nas suas próprias forças. Vocês cantam Castelo Forte aqui nessa igreja? Eu não sei. A gente canta esse negócio há 500 anos e parece que não entendeu. Porque na música a gente diz: a força do homem nada faz. Estamos nós perdidos. A força do homem, irmãos, nada faz. Nós estamos perdidos. E louvado seja Deus que a mensagem não termina agora. Porque a música dá spoiler do que virá, não é? Mas o nosso Deus socorro traz. Em alguma versão de Castelo Forte vai dizer: em seu Filho escolhido. O homem não tem esperança em si mesmo, mas o homem ganhou esperança nova, não nas suas próprias forças, mas através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí você pode estar dizendo: mas pastor, aqui está dizendo que o homem não pode crer no evangelho. Mas eu creio, eu não estou aqui. Eu estou aqui porque eu creio. Então será que minha experiência de vida é diferente do que o texto está dizendo? Não, não é diferente. Faça a pergunta direito. Se aqui está dizendo que o ímpio não pode crer no evangelho, como eu creio, pastor? Como existem pessoas que creem? Paulo explica. Lá no versículo 6 diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus na face de Jesus Cristo, irmãos, é o Evangelho. É o conhecimento do Evangelho. E Paulo está dizendo: é verdade que tem pessoas que creem no Evangelho. Quem são essas pessoas? Nós. Está aqui. Nós. Ele brilhou em nosso coração. Somos nós, a igreja do Senhor. E como é que a igreja veio a crer, irmãos? Pelo poder salvador de Deus que operou em nossas vidas. Se os irmãos lessem o documento mais antigo que existe dos batistas, de nós batistas, a nossa confissão de fé antiga, a primeira confissão de fé batista, que na verdade é a segunda, né? A reedição da primeira, que foi escrita em 1677 e assinado em 1689, ou seja, é muito antigo, né? Século 17, nós estamos no 21. Os nossos pais batistas escreveram: para que um homem possa crer, o poder que precisa ser operado no coração deles é o mesmo poder, do mesmo tamanho do poder que ressuscitou Cristo dos mortos. É esse nível de poder. Ora, irmãos, o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, pela Bíblia, é o poder da nova criação. Pela Bíblia, o poder da nova criação é o mesmo poder da criação. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para que alguém venha crer no Evangelho, Deus tem que usar na vida dele o mesmo poder, do mesmo tamanho, que usou para criar todas as coisas. É esse nível de poder que é necessário para você crer. Irmão, será que nós somos depravados em nosso estado natural? Será que nós estamos mortos e caídos? Veja, Deus precisa usar o mesmo poder que usou para criar todas as coisas, para capacitar um pecador a vir a crer. É muito poder, irmãos. Você já viu o tamanho do universo? No que diz respeito ao universo, a Terra é tão pequena que não tem nem graça falar. Oxe, Gravatar não está nem na ideia, não dá nem para raciocinar o tamanho desta cidade com o tamanho do universo.
Não dá nem para raciocinar. Se o nosso planeta não dá, que dirá uma cidade? É esse poder que Deus opera para que o ímpio possa crer. Porque veja o que Paulo disse. Versículo 6. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão. Irmãos, que texto da Bíblia Paulo está citando? Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então o que Paulo está dizendo é, aquele Deus que disse, haja luz, e houve luz, com seu poder soberano criou a luz em meio às trevas. Paulo diz, ele usou desse mesmo poder em nós, pois está escrito, pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, nossas trevas, irmãos, são tão densas e tão profundas, que por mais que o evangelho nos seja pregado, nós não conseguiremos ver o brilho do evangelho, de tão intensas que são as trevas do nosso ser. Mas Deus olhou para a nossa condição, e Ele olhou para as trevas do nosso coração, e viu que elas eram tão profundas, que nós não conseguimos ver o evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Só que tem um detalhe, o que Paulo explica como solução é, não há poder na existência que seja maior do que o poder de Deus. E nem mesmo as trevas do nosso coração, apesar de ser muito profundas e densas, apesar de ser muito poderosa para nos derrubar, nem essas trevas são capazes de parar o poder de Deus. Então, se a nossa condição de trevas é muito poderosa, o poder de Deus para criar luz é muito mais poderoso. Lembremos-nos, irmãos, do que diz lá o capítulo 8 de Romanos, onde nós temos uma realidade enorme de pecado. Nós temos um poder muito maior da graça de Deus. A Bíblia, em vários lugares, nos dá a ideia que onde abundou o pecado, superabundou essa graça salvadora, como Romanos 5 vai nos ensinar. Romanos 8 aplica isso a toda a criação. E Romanos 5, a nossa realidade como humanos. É a graça que vem poderosa. E se o pecado é poderoso, a graça é ainda mais poderosa. E aqui diz, é Deus quem brilhou, o mesmo Deus que disse, haja luz, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Se eu reconheço a glória de Deus na face de Jesus, eu creio. Se eu creio, a graça se torna operante e salvadora na minha vida. E se eu sou salvo por Cristo, eu passo a ser nova criatura, como está escrito lá, muito bem, no capítulo aqui depois, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se eu sou nova criatura, eu sou chamado para a vida de santidade. Se vivo na santidade do Senhor, certamente serei glorificado na sua glória. Perceba, quem é que nos salva dos nossos pecados? Quem é que salva, quem nos salva da nossa condenação? É Deus. O homem está salvando a si mesmo? Não está. O homem está cooperando com Deus para ser salvo? De maneira nenhuma. E isso é tão forte que o versículo 7 diz exatamente isso. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós.
fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Quando uma pessoa tem consciência que o grande poder que o salvou não vem dele, mas vem de Deus, como é que ele se considera? O ouro puro de Ofir? Não. Ele se considera um vaso frágil. Por isso, nós somos como vaso frágil. Frágil. Se existir um vaso carregando o ouro puro de Ofir, saiba, nós não somos o ouro, nós somos o vaso. E é um vaso frágil. Não temos força em nós mesmos. Não temos poder em nós mesmos. Nós somos um vaso frágil. Irmãos, é difícil pregar o evangelho nos nossos dias. E sabe qual é o público mais difícil de pregar o evangelho? Os crentes. Mais difícil do que os ímpios. Porque o ímpio, pelo menos, ele não está contaminado por esse falso evangelho que tem sido disseminado nas nossas igrejas, no nosso país. Ele não está contaminado. Enquanto nós estivermos cantando e ensinando que você é o ouro puro de Ofir. Sabe o que é legal de pregar na igreja dos irmãos, de outra pessoa qualquer? É que você nunca sabe o que se canta, é uma bênção. Você fala neutro. Enquanto se diz que você é o ouro puro de Ofir, aí é difícil pregar o evangelho aos crentes. Enquanto você fica dizendo às pessoas, você tem valor, é difícil você pregar o evangelho aos crentes. Enquanto você ficar dizendo que você é especial, você ficar cantando Thales Roberto, filho meu, estás fugindo de mim, eu me joguei, eu me arrastei, eu me desesperei, eu quero tanto você. Aí fica difícil pregar o evangelho, irmãos. Muito difícil. Enquanto os jovens, já que é uma conferência de jovens, os jovens, e não é só os jovens que fazem o que eu vou dizer não, viu? Mas eu só estou pontuando. Enquanto os jovens ficam assistindo pregadores, hereges, que fica aí dizendo aos quatro ventos, você é o centro do coração de Jesus. Enquanto a gente tiver a capacidade de ouvir uma pessoa dizendo que do evangelho Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro, ou seja, no final das contas, se você botar isso em órbita, você é o centro de todas as coisas, não é? Então está você no centro, Jesus orbita ao redor de você, e ao redor de Jesus todas as outras coisas. Enquanto nós acharmos que estamos no centro, nós nunca vamos entender o evangelho. Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês, você não é o centro do coração de Jesus. Mas está longe de ser, viu? Qual é o centro do coração de Jesus? Fazer a vontade do Pai. É isso que ele ensinou. Fazer a vontade do Pai. O Pai está no centro do seu coração, não você. Enquanto um pregador ensinar que Deus tem o lápis para escrever a história, mas você tem a borracha para apagar a história de Deus, fica difícil, irmãos. Fica difícil. Eu acho que cada vez que um jovem hoje reposta uma frase desses pregadores coaching dos nossos dias, um pastor morre em algum lugar do mundo. Porque mata o nosso coração. Mata o nosso coração ver o povo de Deus indo tão fácil em ventos de doutrina que não são de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, você não é salvo porque você é especial. Quando Cristo lhe salvou, sabe quem você era? Quando Cristo lhe salvou, sabe quem você era? Você tem a capacidade de abrir outro texto da Bíblia e voltar para esse? Se você tiver, vai em Romanos 5. Versículo 6. Romanos 5, versículo 6. Olha quem você é em sua própria condição. E olha quem você era quando Cristo te salvou.
Romanos 5,6 diz: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E se uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi salvo porque era uma pessoa especial? De jeito nenhum. Você era fraco, desesperado, perdido, pecador. E Paulo usa uma palavra muito forte aqui para resumir: você era inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus. Você não já ouviu dizer que o evangelho é uma história diferente, porque a história é quando o mocinho salva os vilões? Isso é o evangelho. O mocinho salvando os vilões. Quem é especial nessa história? Não sou eu, irmãos. Eu não fui salvo porque eu sou especial, mas eu fui salvo porque Cristo é especial. Eu sou salvo porque Cristo é ouro puro, porque Ele é precioso, porque Ele é glorioso, porque Ele é bom, porque Ele é majestoso, porque Ele é Filho de Deus. Os méritos da minha salvação não se encontram em mim, mas em Cristo, se encontram naquele que me salvou. E aí o apóstolo Paulo, voltando ao capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo então, por ter essa consciência, ele diz: eu sou, você é, nós somos um vaso frágil. No entanto, fomos alcançados, irmãos, ele diz, por um grande tesouro, que é o evangelho. Um grande tesouro, que é o evangelho. Irmãos, quem tem essa consciência de que você não é coisa nenhuma a não ser um pecador perdido e carecendo da glória e da salvação, e que você em si mesmo é inimigo, que você em si mesmo é morto, que você em si mesmo é fraco, que você em si mesmo é pecador? Quem tem essa consciência e percebe que você foi salvo não por qualquer coisa que você tenha feito, mas pelo poder de Deus que é grandioso para te salvar, qual é a consequência natural disso? É o que ele fala, irmãos, no versículo 5, capítulo 4 ainda. No versículo 5 do capítulo 4, veja o que ele diz, como ele narra a sua vida cristã. E ele narra assim a vida cristã pela consciência da sua própria condição e da consciência de como se deu a sua salvação. O versículo 5 diz: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor. E quem proclama que Jesus Cristo é Senhor, assume que postura? Ele diz: e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Finalmente, qual é o lugar que se pretende alcançar nessa conferência para os crentes? Eu tenho certeza, servos uns dos outros. Mas quando alguém consegue ser servo um do outro? Quando essas pessoas não estão por aí centrados em si mesmas, pois está escrito, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando que Jesus Cristo é Senhor.
E quando eu vivo uma vida de proclamação que Jesus é o Senhor, sabe como é que eu trato meus irmãos? Eu trato assim: eu sou seu servo. Nós passamos a ser servos uns dos outros. E quando nós somos servos uns dos outros, irmãos, há divisão entre nós? Não haverá. Há individualismo na igreja de Cristo? Não. Nós seremos servos por compreender que só há um Senhor na igreja, e esse é Jesus Cristo. E eu tenho para mim, pastor, que a gente de certa forma coopera, como pastores, cooperamos para esse sentimento desgraçado, individualista, que brota no coração dos crentes. Nós como pastores batistas, eu vou explicar o porquê. Irmãos, o Senhor é misericordioso de mim, eu sou salvo pelo Senhor, eu sou crente desde tenridade, desde muito pequeno, eu estou na igreja, em algum momento o Senhor me alcançou, não sei dizer quando não, tá? Vá lá. Mas fui criado na igreja. E na igreja batista aí alguma coisa, desde talvez aí dos meus 11 anos, aí nesse começo de adolescência aí, pré-adolescente. E desde que eu sou batista, eu tenho escutado uma frase, vez após vez, que isso já me incomodou tanto que eu já falei isso em Assembleia de Convenção e falo para onde eu posso. Os batistas cunharam uma frase que ela não procede de Deus. A gente diz assim: a Assembleia da Igreja é soberana. A Assembleia é soberana. Irmãos, ela não é soberana. Ela não é soberana. Não é. Se nós entendermos que a Assembleia da Igreja é soberana, aí eu vou pedir aqui desculpas se existe algum católico entre nós, sem nenhuma questão de combater a sua fé, mas você que é católico sabe disso, que os evangélicos ficam reclamando dos católicos, dizendo que os católicos têm dois senhores. Diz que Jesus é o nosso Senhor e Maria a Nossa Senhora. Pois nós batistas estamos fazendo a mesma coisa. Nós temos um Senhor soberano, Jesus. A diferença é que a Nossa Senhora soberana não é Maria, é a Assembleia da Igreja. Irmãos, na Igreja de Cristo só existe um soberano, apenas um, e este é Jesus Cristo, o Senhor. A Assembleia da Igreja não está acima de Jesus Cristo e nem está no mesmo patamar de Jesus Cristo. E eu quero lhe provar, meu querido irmão e minha querida irmã, que a Assembleia da Igreja não é soberana. A Assembleia da Igreja tem legitimidade para tomar uma decisão que contrarie a Jesus Cristo. A Assembleia da Igreja tem autoridade para contrariar Cristo, irmãos? E como é que Cristo governa a sua igreja? Tem uma frase muito antiga que explica isso. A Bíblia é o cetro por meio do qual Cristo governa a sua igreja. É a Bíblia. A Assembleia da Igreja está acima da Bíblia. Ela pode tomar decisões que firam a palavra de Deus? Não pode. E por que a gente faz isso o tempo todo, irmãos? E por que a gente faz isso o tempo todo? A Bíblia é clara sobre determinada posição e nós nos sentimos na autoridade e capacidade de tomar uma decisão que fere a Sagrada Escritura. Irmãos, a Assembleia da Igreja não é soberana. Quem é soberano é Jesus Cristo, Senhor. A Assembleia, num sistema congregacional, ela tem sim o poder de gerenciar a si mesma, mas debaixo da autoridade da palavra de Deus. Agora imagina, quem é batista aqui desde criança e passou sua vida todinha escutando: a Assembleia da Igreja é soberana, a Assembleia da Igreja é soberana, a Assembleia da Igreja é soberana. E quem é que compõe a Assembleia? Os crentes. Aí o crente vem para a Assembleia de peito estufado. Porque, e crente é uma bênção do Senhor,
Porque ele ainda troca, ele escuta a Assembleia Soberana e ele ouve, eu sou soberano, né? Ainda tem isso. O erro é erro, mas pelo menos é erro coletivo. A Assembleia é soberana. Mas o que é que o crente entende? Eu sou soberano. E ele vem para a Assembleia, vem armado. Armado não literalmente, né? Armado, né? Isso não acontece aqui na Igreja Batista Betânia, mas eu já rodei muita Igreja Batista por aí, e eu sei das coisas que acontecem, não é? Chega, ele vem armado, inflado, irmãos, porque acha que é soberano. Não é. E quem vem para uma assembleia de uma perspectiva litigiosa, já prova que não está submissa à palavra de Deus. Essa pessoa não deveria nem ter autoridade de falar em nossas assembleias. Porque o critério para falar em nossas assembleias deveria ser submisso à palavra de Deus. Deveria ser um critério. Não deveria? Então deveria ter nas regras parlamentares, pastor, uma cláusula. Perder a oportunidade de palavra por se portar de forma contrária à palavra de Deus. Irmão, você está fora de ordem, porque você não se conduz como a palavra de Deus ensina. A gente diz que a Assembleia é soberana infla o coração do povo. A gente diz que você é especial, por isso que você é salvo, que você tem um valor, que você é ouro por Deus filho. E a gente vai inflando esse negócio dentro dos crentes. E depois não entende por que é que na nossa cultura eclesiástica há tanto individualismo. A gente, irmãos, alimenta essa cultura. A gente alimenta essa cultura. E aí, irmãos, alimentando essa cultura, colhe os frutos dessa cultura. Igrejas divididas, igreja com brigas, com problemas, porque a gente alimenta essa cultura. Mas uma igreja que tem plena consciência do seu lugar. Crente, quem é você? Não é uma conferência de jovens? Então vou usar a frase dos jovens. Crente, quem é você na fila do pão? Ninguém. Ninguém. Porque na igreja de Cristo só há um que é, só um, e ele é Jesus. Então se você se porta com humildade, eu estava perdido, eu estava sem esperança, eu estava morto em meus pecados, Cristo me resgatou. Colossenses capítulo 1, ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Irmãos, olha como Paulo descreve a salvação em Colossenses. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Irmãos, quem é arrancado e transportado e levado fez o quê? Coisa nenhuma. É Deus que nos salva. Agora, se é Deus que nos salva, e é Ele que me transporta para esse reino de glória, de amor, de majestade, essa coisa toda, quem sou eu? Coisa nenhuma. E quem é aquele que me salvou? Todas as coisas. Ele é tudo entre nós. Cristo, Senhor. Ele é tudo. Mas se eu entendo isso, eu tenho o Espírito que está ensinado aqui no versículo 5. Eu tenho esse Espírito. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui, irmãos, não é só fala, literalmente fala. Pessoas que saem por aí o tempo todo, olha, Jesus é o Senhor. A pessoa dá bom dia, Jesus é o Senhor. Ei, irmã, quanto tempo? Jesus é o Senhor. Não é isso. Mas pode falar aí, Jesus é o Senhor bem muito, mas não é isso. Fala sobre vida centrada. A tua vida está centrada em quê? Em que a tua vida está centrada? Será que sua vida é centrada em proclamar a si mesmo? Em fazer você mesmo aparecer para o mundo? Botar todos os holofotes em você? Ou será que a sua vida é uma vida centrada na proclamação que Jesus Cristo é o Senhor? E eu fiz a pergunta, eu mesmo respondo. Na maioria dos casos, nos crentes, a grande maioria dos crentes tem vida autocentrada. E sabe quem é que vai provar isso no dia do juízo? O teu Instagram.
é o teu Facebook, é o teu WhatsApp, são as tuas redes sociais. Em uma época, irmãos, que os crentes adoram se autopromover, em uma época em que os crentes, como qualquer pessoa do mundo, faz de tudo para chamar a atenção, faz de tudo para chamar a atenção, faz textão polêmico apenas para aparecer e fica jogando na internet, no lugar de aproveitar esse tempo precioso para pregar o evangelho. No tempo em que as moças fazem questão de estar postando foto de biquíni para chamar atenção nas redes sociais, irmãos. E é ótimo dizer isso aqui porque eu não conheço as irmãs, né? Então tá na paz. Mas em época em que as irmãs iam assim, irmãos, a gente chegou ao nível do absurdo, no nível do absurdo, em que as moças postam foto de biquíni, ou que não seja de biquíni, fotos sensuais, seja como for, com versículo bíblico. Ora, irmãos, nem Satanás faz um negócio desse. É sério mesmo, nem o diabo faz isso. O diabo distorce a palavra, mas ele não mistura com elementos que crentes têm feito. Vida autocentrada não proclama que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Não proclama. A gente sabe quando a gente tem uma realidade de cristãos que são autocentrados. A gente percebe nas suas redes sociais, a gente percebe como você se porta nas assembleias da igreja, a gente percebe como você vive. Irmãos, eu estou dizendo, mas isso é porque a gente é pecador. A gente tem que entender que nós somos salvos, mas somos pecadores. Existe uma certa denominação aí, que tem uma certa escola de estudo bíblico, que fica ensinando por aí, agora que nós somos crentes, nós não somos mais pecadores. É porque nunca foi dito isso na minha frente, mas eu sempre ouço falar, eu vejo na internet, mas se fosse dito na minha frente, eu dizia, tu acabou de provar que tu és. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Então eu estou vendo que tu és mentiroso. Como assim tu não peca? Tu acabou de pecar. É porque a gente é pecador, e a gente é tão pecador, irmãos. Veja o nível do nosso pecado. Uma das coisas mais bonitas que a igreja faz é fazer missões. É uma das coisas mais maravilhosas. E nós batistas somos conhecidos como povo missionário. É uma das grandes coisas que nós fazemos é missões, evangelismo, não é verdade? Mas a gente é tão pecador, que a gente prega o evangelho e só faz isso, né? A única coisa que a gente faz nesse processo é pregar o evangelho. E nem faz por nós mesmos, porque o Senhor nos dá a capacidade de pregar, nos dá a inquietação para pregar. É Deus operando por nós, não é? Mas a gente só faz pregar o evangelho. Quem salva o pecador? Deus. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma frase muito antiga na igreja que diz assim, nós levamos o evangelho até o ouvido, mas é Deus quem leva do ouvido para o coração. A gente só faz pregar. Quem salva o pecador é Deus. Ok? Aí sabe o que é que a gente vem? A gente vem para um púlpito como esse e diz assim, louvado seja Deus, irmãos, hoje eu evangelizei ali e eu ganhei 100 almas para Cristo. Eu queria dizer que quando você for dizer que fez alguma coisa, se você vai se autopromover, faz um favor para todos nós, não diga louvado seja Deus, ou é para a glória de Deus, nem antes nem depois. Porque hoje o povo é uma onda. Eles acham que dizer glórias a Deus, ou louvado seja Deus, é uma licença para que no meio eu me autopromova. Então eu me autopromovo, e aí eu boto, mas louvado seja Deus. Não, se você quer louvar a Deus, deixe Deus aparecer, não você. Até porque quem salvou, se é que salvou, porque até a ideia de quem é salvo a gente é errada, né? A gente acha que quem vem à frente e diz que está salvo, e a Bíblia nunca disse isso. Mas vai lá, se essas 100 pessoas por acaso estão salvas, quem as salvou não foi você, foi o Senhor. Então para de tentar aparecer por meio das coisas da igreja. Porque quem tem que aparecer na igreja é Cristo. Essa é a missão da igreja, apresentar Cristo, o Senhor, fazer que Ele seja glorificado. E irmãos, a gente sempre dá jeito de aparecer.
Isso não é pecado de um, é pecado de todos. É a nossa natureza caída. Então, quem não faz isso por missões, faz isso, às vezes, no louvor, né? O pessoal do louvor, e aí faz de tudo para aparecer. E essa coisa toda, irmãos, nós não andamos por aí divulgando e proclamando a nós mesmos, mas sim a Jesus, o Senhor. É Cristo que tem que aparecer. E quando nós tivermos essa cultura, sabe o que vai acontecer? O que está posto no versículo seguinte, na frase seguinte: proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos. Servos de quem? Servos de vocês. Mas Paulo é tão sábio com a inspiração da palavra que Deus lhe deu, que ele ainda ajeita. Porque tem gente que até mesmo na postura de servo quer aparecer, irmãos. Em servir, quer se autopromover. Isso em todas as alturas e instâncias da igreja. Preguei, olha, se converteu 100, olha, selfie, pá, rede social. Servos de vocês por causa de Jesus. É Jesus que nos faz servos. É Ele quem humilha o nosso coração, para que estejamos no lugar da humilhação. Pastor, Jesus humilha o meu coração? Humilha, irmão, e isso é uma bênção. É uma grande bênção, sabe por quê? Porque a Bíblia diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará. Em tempo oportuno, Jesus voltará. Ele virá buscar a sua igreja, e Ele exaltará a sua igreja, como sendo aqueles que ganharam a sua salvação. Humilhem-se debaixo da mão de Deus. Paulo diz, irmãos, isso, olha, nós proclamamos que Jesus é o Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês, por causa de Jesus. E sabe, irmãos, quem alcançar esse patamar, é um patamar alto, viu? É um patamar alto, é difícil o que eu estou pregando. Eu não estou pregando porque é fácil, nem porque é agradável ver. Eu sei que é horrível ver isso aí, tudo o que eu estou dizendo. Mas é porque é a verdade. E é difícil, mas olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente alcança esse patamar, que é o patamar que Cristo viveu, que os apóstolos viveram, que os pais do passado viveram, a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Veja o versículo 12. Veja que tipo de coração tem uma pessoa que diz isso aqui, ó. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. O que Paulo está ensinando é que um estilo de vida que proclama Jesus como Senhor é um estilo de vida, irmãos, que vive para que outros possam viver. Tem uma banda, né, que tem uma música até sobre esse texto, nessa direção, que dizendo: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam sorrir, vale a pena chorar. Considerai o outro superior a você, diz a Sagrada Escritura. Irmãos, quando a gente sair do pedestal e elevar a Cristo no pedestal, a gente deixa de se achar melhor que os outros, a gente assume uma postura de servo dos irmãos. E quando nós assumirmos uma postura de servo dos irmãos, a gente acaba com o nosso individualismo. Sabe o que acontece? A gente passa a viver uma realidade de unidade diaconal. Lógico que eu não estou me referindo ao ministério dos diáconos, que é um ministério específico, assim como o ministério pastoral é. Mas diaconal no sentido dessa cultura e esse espírito de serviço na igreja. Você passa a querer viver para servir aos irmãos, e aí você passa, irmãos, a perceber que por essas pessoas que você chama irmão, não é assim que nós nos chamamos na igreja? Irmãos? Quantos aqui têm irmãos biológicos? Quantos têm irmãos biológicos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você daria a vida por seu irmão biológico?
Você daria? Seu irmão está lá doente, precisando de um transplante. Você vai cortar metade do seu órgão para dar ele, enfim. Seu irmão está passando um perigo de vida, você vai lá salvá-lo, mesmo que isso signifique a sua morte? Se a resposta é não, irmãos, é uma coisa meio estranha. Eu vou presumir que sim, porque seria o comum, tá? Seria o comum. Responder que não fala das nossas famílias disfuncionais, desconfiguradas e destruídas pelo pecado, não é? Mas numa realidade normal, a gente faz isso. Pelos nossos, por quem amamos. E se nós somos capazes de dar a vida por nosso irmão biológico, por que não é igual para os irmãos da igreja? Porque a gente não tem que ser igreja. Uma coisa, né? A gente fica dizendo assim, a gente tem que viver na igreja como se fôssemos família. Não, irmãos, não é assim. Nós não temos que viver a igreja como se fôssemos família. Nós somos família. Nós somos. Aquilo que eu vivencio na minha família biológica, em tese, era para ser igual na igreja. E a gente não briga na família biológica? Briga. Mas a gente não se resolve e está todo mundo amando. Irmão é uma comédia. Irmão vive brigando um com o outro, mas mata e morre por ele. E assim deveria ser. A gente tem nossas diferenças, os nossos problemas, mas a gente deveria morrer pelo irmão. Só existe, irmãos, um estilo de vida que vale a pena viver, só um. É viver em benefício dos outros. Esse é o único estilo de vida que vale a pena viver. Morrer em benefício de outra pessoa. Morrer em benefício de que outra pessoa seja abençoada por mim. Morrer e dar a minha própria vida para que outro possa viver. Esse é o único estilo de vida que vale a pena. E sabe por que eu sei disso? Porque Deus só foi homem uma vez na história. E esse foi o estilo de vida que ele viveu. E eu garanto a você que Deus sabe o que é melhor muito mais do que você. E se Deus, quando se fez homem em Cristo, foi assim que ele viveu, para que outros pudessem ter vida, essa é a vida que ele tem nos chamado a viver. Sabe por quê? Jesus disse assim: assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Como é que Jesus nos amou, irmãos? Ao ponto de dar a sua própria vida por nós. Esse é o tipo de amor que tem que existir na igreja. É assim que você tem tratado os seus irmãos? É assim que você tem vivido? Abrindo mão de si mesmo pelos outros? Porque se essa não é a verdade, nós não entendemos o amor de Deus ainda. Nós não experimentamos a profundidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o nosso chamado, irmãos, a esse estilo de vida. Agora, lá no finalzinho, versículo 14, ele fala uma coisa que eu queria destacar. Tudo isso que eu disse a vocês, você consegue por si mesmo? Você vai conseguir por si mesmo, irmãos? Versículo 14 diz: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. É necessário que o poder da ressurreição de Jesus seja operado em nossas vidas para que venhamos a nascer de novo e não sermos mais as pessoas que nós éramos antigamente. Então, se você está dizendo, pastor, essa palavra é muito dura, eu posso até reconhecer que ela é bíblica, mas eu não consigo. E aí eu vou dizer, de verdade você não consegue, irmão, você está certo, você não consegue. E o que você deve fazer? Se ajoelha lá no teu quarto e clama ao Senhor em desespero: Senhor, eu sou um pecador miserável, eu não consigo viver a tua verdade, a tua palavra. Salva-me da minha condição. Transforma-me pelo poder do teu Espírito e me ajuda a ser um cristão melhor. Sabe por que a gente não alcança o favor de Deus? A Bíblia ensina, porque não pedimos direito. Nós nos portamos como o fariseu que fica batendo no peito e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sei,
igual esse publicano aí, e por eu ser maravilhoso, agora já que eu sou isso, me abençoa bem muito, porque as nossas orações a Deus é uma lista de compra, irmãos. Ou é uma lista de conselhos que nós damos a Deus. Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. Ou me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. É essa a nossa oração. Nós somos o fariseu. E o fariseu, na passagem bíblica que eu disse, vocês conhecem, não alcançou o favor de Deus. Quem alcançou o favor de Deus? O publicano. E como é que ele orava? Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador e eu careço da tua graça, eu careço do Senhor. Bote a sua cara no pó diante de Deus. Se humilhe diante dele. Confesse os seus pecados, confesse a sua limitação, confesse que você é pecador, a fim de buscar em Deus a salvação e a transformação da sua vida. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente acha que não precisa. A gente se vê tratando o outro com desprezo e com individualismo e não acha que isso é nada demais. Por isso nós não buscamos a salvação em Cristo. Por isso não nos arrependemos no pó, pedindo ao Senhor que nos transforme. Mas eu quero dizer nessa manhã que você precisa se arrepender. Porque viver de forma individualista é pecado. E não é o coração que o Senhor tem chamado a sua igreja para viver. É pecado, irmãos. Isso não é pecado só dos irmãos, não, é meu também. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho vivido para mim mesmo. Me ajuda a viver para Cristo e, vivendo para Cristo, ser servo dos irmãos. Eu disse agora como você tem que se alimentar para que isso seja possível, ok? E agora eu vou dizer o que é que você tem que abrir mão para não se alimentar mal. Imagina, vou contar um caso real. Eu estou gordo, estou doido para emagrecer, mas quero fazer isso comendo pizza e tomando Coca-Cola. Vai acontecer? Não vai. É isso, eu estou conversando comigo nesse momento. Não vai acontecer. Eu tenho que abrir mão do que não presta e me alimentar do que presta, não é isso? É igual. Eu já te disse qual é o alimento que presta. Se humilha diante de Deus e busca o seu poder e Ele nos transformará. Mas eu preciso abrir mão do que não presta. E o que é? O que é que alimenta a tua individualidade? Versículo 18, último versículo do capítulo 4. O último versículo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Irmãos, as pessoas que no cristianismo que mais foram relevantes para a terra, para esse presente século, as pessoas mais relevantes foram pessoas que não olhavam para essa terra e não olhavam para o presente século. Os olhos delas estavam na eternidade, no mundo que virá, na eternidade com Deus. E por estar tão fixo naquilo ali, eles começaram a não fazer mais questão das coisas dessa terra. E por não fazer questão das coisas dessa terra, não tinha vida autocentrada. E viviam para servir ao reino de Deus, para servir a Cristo como Senhor e aos irmãos. Esses são os heróis da fé. Pessoas que tinham os olhos fixos no porvir e não eram apegados com as coisas de agora. Com os olhos naquilo que não se vê, mais do que com os olhos fixos naquilo que se vê. Agora vamos lá, como é o padrão do jovem médio cristão dos nossos dias? Ele não vai casar logo. Ele já vai casar velho. E não é porque ele... que em alguns casos é porque não apareceu a bênção, né? Aí descansa no Senhor, vai endoidar não. Mas, muitas vezes não é por isso. É porque ele botou na cabeça que ele precisa ter alguma estrutura de vida top para casar. Então ele vai primeiro terminar a faculdade, terminar após, fazer o concurso, quitar a casa, comprar o carro, e quando ele estiver bem estabilizado, aí ele casa. Minha Bíblia está ali. Quem quiser, qualquer pessoa, eu lhe dou a Bíblia e me prova isso biblicamente. Qual é o respaldo bíblico dessa ideia? E qual é a consequência dessa postura? Jovens em fornicação, tendo relações fora do casamento,
tendo poucos filhos, apesar da Bíblia dizer que são bênção do Senhor, ou não tendo filhos, contrariando a cultura de casamento e de família que está na Bíblia. E sabe quem mais alimenta isso dos nossos filhos? Os pais. Deixa de ser besta, menina. Ó, tu vai ser alguém na vida primeiro para não depender de homem. Menino, vai aproveitar a vida primeiro, tá muito jovem e tem tudo, depois tu pensa esse negócio de casar. A gente apresenta casamento aos filhos como uma desgraça. Aí é lógico que o jovem está correndo desse negócio. É óbvio. É lógico que sim. Mas é pessoas que têm olhar mundano, têm um olhar no presente século, e os valores que lhe guiam são dessa terra. Então ela está preocupada com o que é de agora, é com o concurso, é com o dinheiro, com a faculdade, com a estabilidade financeira que não existe, esse negócio todo, porque tem os olhos na terra. E uma pessoa que viveu a sua vida inteira, e que a grande razão de viver era o concurso dela, era a faculdade dela, era a pós dela. Veja, ela viveu a vida construindo em eu. Ela não conjuga nunca no plural, é sempre no singular. Eu tenho que ter minha carreira, eu tenho que ter meu emprego, eu tenho que ter minhas coisas, eu tenho que ter meu concurso, eu. Como é que você quer que uma pessoa dessa saiba conjugar nós? Ela não vai saber. Ela não vai saber. Ela se alimentou do presente século. Ela viveu a vida toda com os olhos no presente século. Irmãos, a prova que nós estamos em crise como igreja é que nós preparamos os nossos filhos para serem ótimos profissionais e profissionais bem-sucedidos, mas não nos importamos se eles serão crentes piedosos. A gente gasta mais tempo investindo que ele seja uma pessoa de sucesso agora, aqui nessa terra, do que um cristão autêntico e piedoso, pronto para a eternidade. Mas irmãos, Paulo está dizendo aqui, pelo menos na minha Bíblia, talvez na sua não tenha, mas na minha tem. Ele diz: não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão. Sabe aquele concurso que tu morreu feito um condenado para ter? Passará logo. Aquele teu emprego, aquela tua pós, aquele teu negócio tudinho, assim ó, já não serve de coisa nenhuma. Já não serve de coisa nenhuma. Mas sabe aquela vida dedicada a servir ao Senhor? É aprender da sua palavra e a servir a igreja de Cristo. Isso durará para sempre. Sabe quando foi que eu percebi que eu queria ser pastor? Quando eu pensei assim, eu vou fazer o que da vida? Vamos lá, eu vou ser essa profissão, vou trabalhar a vida toda, vou morrer. Isso se aproveitou de quê depois disso? De nada. Qualquer profissão que eu exerça, eu vou gastar uma vida inteira para morrer e não servir de coisa nenhuma. Mas se eu for ministro da palavra de Deus, eu vou trabalhar para coisas que vão transcender essa realidade e para o mundo que virá. Tem coisa melhor que isso? Tem não. Ser pastor é um aperreio enorme. A igreja é um instrumento que Deus usa para trabalhar o coração do pastor. Trabalhar o coração do pastor o tempo todo. É Deus nos ensinando humildade, paciência, temor no coração, se apegar nele. É difícil, irmãos, mas não há coisa melhor no mundo. Melhor no mundo, porque estamos servindo a um reino eterno. Lógico, toda a igreja vai ser pastor, diácono, lógico que não. Tem pecado em ter aquele concurso? Não, irmão, não tem não. Tem pecado em ter um bom emprego? Não. Em fazer após? Lógico que não. O problema é onde está o seu coração. Se você faz concurso, pós, faculdade, sei lá, vai estudar em Harvard, seja o que for, mas seu coração está em Jesus, e Ele é o centro, e Ele é o grande motivo do seu viver, se Cristo é a sua motivação de vida, se o seu respirar é Jesus, faça o que for, irmãos, não tem problema não. O problema é se Jesus não é o centro do seu coração. E se Jesus não é o centro do seu coração, irmãos, até fazer supletivo se torna pecado. Porque tudo que eu faço que não tem Cristo como centro é pecado. A questão não é o que eu faço, mas é para o que eu vivo. Tenha uma vida, irmãos, baseado não nas coisas do presente século, eu lhe suplico, mas baseado no mundo que Deus trará. E quando isso for verdade, a gente deixa de ter uma cultura tão individualista sendo alimentada no nosso meio.
Eu oro, viu, irmãos? Eu oro. Porque quando isso for possível, as igrejas vão perceber que cantar "me ama, ele me ama" é um absurdo sem tamanho. Quando nós deveríamos cantar "ele nos ama". Ele nos ama, porque ele ama a igreja. Nos ama. Ele nos ama. Porque eu não sou o centro do universo. Não sou. Cristo é o centro do universo. E a coisa mais importante que Cristo tem é Deus. E a coisa mais importante que Deus deu a Cristo, além da glória, é a igreja. E isso aqui só foi a deixa, viu? Eu sempre deixo uma ponta para pegar depois. A gente tem uma falsa doutrina sobre a igreja. Uma falsa ideia sobre a importância da igreja de Cristo. Que é o que a gente fala amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Meu Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor. Eu Te louvo porque a Tua palavra foi pregada. E obrigado, Pai, porque mesmo sendo pecadores, eu e meus irmãos, o Senhor me deu a possibilidade de pregar e deu a eles a capacidade de entender. Pois então a glória é do Senhor. Toda a honra pertence a Ti, Pai, porque é o Senhor que tem nos abençoado pela palavra. Senhor, eu Te louvo e eu peço ao Senhor, junto com meus irmãos, meu Pai, nós nos humilhamos diante da Tua face e no pó reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos, Senhor, nós somos pecadores. E apesar de que o Senhor tem nos salvado por Cristo Jesus e nos dado vida nova pelo Espírito, mesmo assim nós temos andado em pecado. E nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor nesta manhã. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Nos humilhamos diante de Ti. E sabe, Senhor, como temos pecado? De muitas formas. Mas nessa manhã destacamos um em especial, Pai. Nós temos colocado a nós mesmos no centro do nosso viver. Assumido, Deus, uma postura individualista. E esquecido de que é Jesus que está no centro das nossas vidas. Esquecido, ó Deus, que nós devemos ser servos uns dos outros para a Tua glória. Nós temos esquecido, Senhor, e temos pecado contra Ti. Por isso, Senhor, Te clamamos, nos dá um novo coração. Um coração disposto a colocar Cristo no centro das nossas vidas, da nossa propagação, das nossas redes sociais, enfim, da nossa vida como um todo. A reconhecer que se nós somos salvos, o mérito não está em nós, mas está em Ti, ó Senhor Jesus, foi o Senhor que nos salvou. E ao reconhecer que nós não somos os únicos salvos dessa terra, mas que existe uma multidão de salvos que o Senhor tem levantado entre todas as nações, e que esses irmãos merecem, não por si mesmos, mas por causa de Cristo, o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso serviço. Faz da Tua igreja uma igreja que está disposta a viver em unidade, não em individualismo, em unidade, por amor a Jesus. Continuamos abençoando, Pai, cuidando de nós. Ao longo de todo esse final de semana, fala conosco, Deus, pela Tua palavra. É o que oramos a Ti, amado Senhor, no nome santo de Jesus. Amém.